uma vez inovar. Dando voz à democracia, estamos pela primeira vez na região do Vale do Aço, chamando os pré-candidatos para conversar sobre política. Em tempos em que o que mais se tem é a polarização, é a calcificação, o diálogo é a saída para a política. Os canais Vox não se furtam a esse papel. É isso o que nós faremos hoje. E faremos sempre, buscando levar ao real destinatário da informação tudo o que nós tivermos de conteúdo. Isso é para você, que nos ouve, que nos assiste e que nos honra sempre com a sua audiência. O momento de hoje foi muito bem elaborado e com muito cuidado, para que você tenha noção e conhecimento do que pensam os pré-candidatos de Timóteo. Foram feitos 5 convites. Convidamos Vinícius Bim, Eduardo Moraes, Capitão Vitor, Jorge Caldeira e Doutor Renato. Doutor Renato declinou do convite, o que nós muito lamentamos. A democracia precisa de conversa. Não é momento ou de se vangloriar entendendo que a peleja está vencida, ou de temer que eventuais fraquezas sejam descobertas. Por isso nós temos muito orgulho e agradecemos aos pré-candidatos de Timóteo que aqui comparecem para um compromisso que não é comigo, que não é com a Vox. Esse compromisso é com você, com o nosso ouvinte. Para isso, nós elaboramos regras que foram discutidas com as assessorias para que todos possam ter igualdade de tratamento. Nosso programa será dividido em 5 blocos. No primeiro bloco, os candidatos, mediante ordem de sorteio, farão em 2 minutos a sua breve apresentação. No segundo bloco, o nosso coordenador de jornalismo, nosso diretor de jornalismo, Fernando Silva, que se encontra ao centro da mesa, fará uma pergunta para cada candidato e escolherá um outro para comentar a resposta que for feita. No terceiro e quarto blocos, teremos o confronto direto de ideias entre os candidatos. Um candidato chamará ao outro na ordem que ele escolher para responder as suas perguntas com direito à réplica e tréplica. Assim serão o terceiro e o quarto bloco. No quinto bloco serão feitas as considerações finais de cada candidato. Passaremos agora, pela ordem do sorteio previamente estabelecido, a apresentação dos nossos pré-candidatos. De acordo com o sorteio realizado, falarão pela ordem Eduardo Moraes, Delegado Jorge, Vinícius Bim e Capitão Vitor. Ainda falta o Capitão Vitor, a quem eu peço desculpas a todo o nosso público. Capitão Vitor também dispõe do tempo de 2 minutos. Boa noite ao Janaí, a mesa composta aqui dos nossos demais colegas de debate. Boa noite à plateia aqui presente. Boa noite à nossa sociedade, à nossa comunidade de Timóteo, que é a principal interessada neste primeiro momento de confrontações aqui de ideias, de algumas posições políticas. Eu me apresento como uma pessoa, pai de família, 3 filhos, uma pessoa que trabalhou por 29 anos no serviço público e que pode falar que exerceu bem, que contribuiu com a nossa sociedade mineira, enquanto foi funcionário público de uma forma efetiva, e isto os timotenses podem comprovar, porque nunca me neguei a atender nenhuma pessoa que me procurou enquanto funcionário público. Então tem só que agradecer a parceria naqueles 29 anos de serviço. E durante esse tempo também, junto com a minha esposa Érica, por 20 anos nós temos pequena empresa ali em Timóteo. E uma das coisas que a gente pode já falar de antemão, a necessidade de termos políticas para incentivar os pequenos empreendedores, os pequenos empresários que sofrem muito. Então nós precisamos de pensar nisso aí. Sou filho de um senhor José, nascido lá na região de Caratinga, fui criado junto com meus 5 irmãos no Cabo da Enxada. Meu pai nunca saiu da casa que nós nascemos e todos nasceram em casa. Minha mãe parto normal,
em casa. Então, eu tenho esse orgulho de ter nascido numa zona rural. Mas eu já sou cidadão honorário de Timóteo desde 2018 e há 30 anos eu pisei em Timóteo. Eu vejo algumas pessoas falar de aventureiros, de pessoas até chamando os oponentes aí até de bandido, mas eu vejo que Timóteo é construído por pessoas do bem e os nossos pais, os nossos avós vieram de fora e construíram Timóteo. Para ser gestor, ele pode ser de qualquer parte do Brasil, do estado, tem que ter competência e coragem e determinação. Muito obrigado, pré-candidato Vitor. Agora sim chegamos ao fim do bloco. Muito boa noite a todos. Aqui Fernando Silva, coordenador de jornalismo dos canais Vox, e imensamente agradecido a todos por este momento histórico na cobertura da imprensa do Vale do Aço e região, porque damos início ao debate dos pré-candidatos a prefeito de Timóteo num ano tão importante para a cidade. E de imediato quero reiterar o agradecimento em nome dos canais Vox aos pré-candidatos que vieram, não se furtaram ao debate, sempre importante. Para responder a nossa primeira pergunta, o pré-candidato Eduardo Moraes, que vai se colocar aqui à frente, dentro da dinâmica de logística estabelecida para este debate, e convido para comentar aquilo que será a resposta do pré-candidato Eduardo Moraes, Capitão Vitor, por fineza. A pergunta para o pré-candidato Eduardo Moraes e o comentário do pré-candidato a prefeito de Timóteo, o Capitão Vitor. Os dois estão devidamente posicionados, com microfones. Nossa pergunta é para o pré-candidato Eduardo Moraes. Pré-candidato, o transporte público em Timóteo, ele é alvo de inúmeras críticas, desde o valor da tarifa a problemas com horários e má condição de frota que atende aos munícipes. O senhor considera justo o valor da tarifa que se cobra hoje, com base na forma como o serviço do transporte público municipal é prestado à população? Bom, primeiro... Haverá o início do tempo para que o pré-candidato Eduardo Moraes responda. Tem 2 minutos? Ok, 2 minutos é o tempo? Ok. Bom, primeiro eu quero dizer que o transporte público de Timóteo realmente é de péssima qualidade, mas existe um grande impasse e aí a gente tem que ter coragem de falar a verdade e de enfrentar os desafios, que é a seguinte questão. Primeiro, a empresa, ela alega que ela tem tomado prejuízo. E a prefeitura, ela também, da mesma forma, ela tem feito seu papel, que é cumprir e propor que seja feito e oferecido um transporte de qualidade. Dentro desse contexto, nós já encaminhamos uma solicitação de uma consultoria para verificar qual seria a melhor alternativa. E após a análise dessa consultoria, desse trabalho, eu quero aqui assumir um compromisso com a população de Timóteo. Eu tenho convicção de que o transporte ele precisa melhorar, que as pessoas precisam ter a sua dignidade, tem que ser respeitado o seu direito de ir e vir, e se necessário for, após a análise conclusiva desse estudo, nós iremos propor uma nova licitação, uma nova proposta, uma nova modalidade de prestação de serviço no transporte público da nossa cidade. A nossa população não pode ficar prejudicada e não ficará prejudicada, porque esse é o nosso compromisso, defender os interesses dos cidadãos de bem dessa cidade, que geram emprego, que geram renda, e podem ter certeza que nós estamos preparados para assumir todo e qualquer desafio, que são muitos pela frente. Não? Só abre mão? Ok. Quando estiver ok, o pré-candidato a prefeito de Timóteo, Capitão Vitor, fará o seu comentário a respeito do tema e da resposta que foi dada pelo pré-candidato Eduardo Moraes, ok?
Podemos? Ok. Pois bem, falar de transporte público é fácil, né? Para quem não usa, para quem não sai lá de um bairro macuco, espera horas e horas. E o que é pior? Pera aí. Não tá saindo aí, não? Bom, e o que é pior? A pessoa, quando está no momento com um familiar, por exemplo, sofrendo, precisando chegar a um ponto, até mesmo com necessidade de saúde, ele depende de pegar um ônibus e ele não sabe se o ônibus vai passar. Ele quando ele pega o ônibus, até chuva, viu? Até guarda-chuva tem que usar dentro dos ônibus. Aí quando eu vejo falar que vai contratar uma consultoria, Eduardo, eu me lembro da consultoria contratada sobre o plano de manejo. Valeu de nada, depois tem que fazer de novo. Então, esse negócio de contratar a consultoria, se tivermos pessoas competentes dentro do próprio município, ele é capaz de enxergar o que precisa melhorar no trânsito. E não fazer padreamento com a empresa. Se for necessário, troca a empresa. Entra com recurso que for, entra no Ministério Público, mas o que não pode é esperar por 6 anos. Eu posso falar, talvez, se Deus me permitir chegar lá, daqui a uns tempos vocês vão poderão fazer uma avaliação nossa. Mas aqui nós já podemos avaliar o Eduardo. Ele tem 6 anos para que vai fazer, que está no governo. Ô, gente, 6 anos, agora, no finalzinho, é que ele vai contratar uma consultoria, para depois dessa consultoria saber o que precisa fazer o transporte público, aí está de brincadeira. Então eu acho que a gestão pública é coisa séria. Você tem que ser ágil, você tem que ter pulso. Aqui na cidade que nós encontramos, o prefeito falou: eu vou cancelar isso aqui, vou colocar 11 rodar se não melhorar isso aqui. Então aqui tem um transporte público melhor do que Timóteo. Patinga tem um transporte público melhor que Timóteo. Tem cidade no sul que nem cobra. Então a cidade aumentou o orçamento muito após a implantação daquele código tributário, então dinheiro tem. Ok, terminado o tempo, agradeço aos 2 pré-candidatos, peço que retomem os seus lugares de origem neste debate. Convido para responder a nossa pergunta o capitão Vitor, com o comentário do delegado Jorge Caldeira. Por gentileza, queiram ocupar seus lugares. O capitão Vitor vai responder a nossa pergunta e o comentário será do delegado Jorge Caldeira, que agora vai ficar aqui à direita do vídeo. Pergunta então para o pré-candidato a prefeito de Timóteo, o capitão Vitor. Pré-candidato capitão Vitor, o Hospital e Maternidade de Timóteo, que hoje pertence ao município, ele está por ser concedido à administração externa, por meio de uma nova mantenedora que há de assumi-lo. Na sua avaliação, esta é a melhor forma de gerir o Hospital de Timóteo? É fazendo este movimento que a atual administração faz? Se não, se a sua resposta for não, quais soluções a sua pré-candidatura apresenta neste momento, a curto e médio prazos, para o Hospital e Maternidade do município? O tempo vai ser marcado. Assim que aparecer aqui, sim, aparece neste momento. Ok. Peço vênia aí aos entendedores do assunto, mas nós tínhamos um hospital, já esteve sob concessão e não deu certo. Nós tínhamos um hospital que tínhamos parceria com a Aperam, porque o terreno era da empresa Aperam, tinha ainda participação da Fundação São Francisco Xavier. Esse terreno com um imóvel de péssima qualidade, basta vocês colocarem um drone em cima do hospital, vocês vão ver que tem obras, tem dinheiro público sendo desperdiçado em obras ali. Então, adquirir, sob pretexto que era para administrar com mais liberdade, um prédio que precisa de ser desmanchado, precisaria sim de fazer um hospital decente para a nossa população. Não comprar aquele hospital, que, perdoa a palavra, quem está lá dentro sabe. Eu ouço depoimentos de pessoas que trabalham lá dentro e elas falam: olha, o hospital não tem condição. Além de faltar atendimento para as pessoas, transferência, uma série de coisas que lida diretamente com a vida das pessoas, lá falta, no mínimo, ambiente para quem trabalha lá. Aí vem essa história agora, que vai fazer licitação para uma mantenedora assumir o hospital. Bom, se comprou, se o município poderia ter pessoas competentes para gerir, por que então, já no ano eleitoral, você querer fazer uma concessão para mais 20 anos?
Aí tem coisas que deixa nós munícipes, eu estou falando inclusive como munícipe, preocupados com essas posturas de gestão, né? Aí nós vimos na época a arbovirose. Nós fomos o município que mais sofreu com isso aqui na região e no estado do Brasil. Aí nós vemos pessoas do nível estratégico, como o Eduardo, e nas casas fazer o serviço que tinha que ter contratado para fazer com antecedência, para a nossa população não sofrer como sofreu. Ok, muito obrigado. Agora o comentário a respeito da resposta do pré-candidato Capitão Vitor será do pré-candidato a prefeito de Timóteo, o delegado Jorge Caldeira. O tempo está na tela. Valendo. Mais do que questionar a gestão de uma unidade hospitalar, nós estamos aqui falando de dignidade das pessoas. O município, e não a prefeitura, fez uma opção por plenar, ou seja, ele se tornou pleno na responsabilidade pela promoção de saúde. E a unidade hospitalar que temos hoje, temos sim que caminhar nesse sentido. Conceder o uso através de uma empresa que traga para os munícipes o resultado que nós precisamos. E nós estamos falando aqui de um exercício, né, de um exercício de medicina de média e alta complexidade. Pois senão continuaremos a ser tomadores de serviços dessa natureza em outras áreas. E aí nós vemos os nossos munícipes, né, serem empurrados para o tratamento fora de domicílio, enfrentando viagens a Belo Horizonte e a outras localidades, às vezes 1, 2 ou 3 vezes, para terem resolvido os seus problemas que deveriam ter sido resolvidos em casa. O que a gente precisa é conhecer que foi feito um estudo por uma instituição muito séria, a FIP. Porém, no entanto, ela não levou em consideração aspectos da nossa municipalidade, como a taxa de adoecimento, a taxa de envelhecimento, e isso sim deve ser questionado. Outros aspectos, não pormenores, mas outros aspectos importantes, quanto à segurança para a manutenção desse serviço, também devem ser questionados. Nós vivemos aqui o questionamento sobre a necessidade ou não de a empresa assegurar o cumprimento de um contrato. E houve uma inclinação no sentido da desnecessidade disso. Isso é uma falácia. Nós temos que pensar assim, que se há um contrato, há de haver a segurança da prestação de serviço para a comunidade. E aqui eu quero externar os meus cumprimentos, o meu maior respeito a todos os profissionais da saúde, que lutam dia a dia e questionam muito as suas condições de trabalho naquela unidade. Muito obrigado. Agradeço aos dois pré-candidatos que se colocaram aqui à frente. Agradecemos enquanto o pré-candidato se prepara, a maciça audiência. Sempre muito nos prestigia saber que temos tantas pessoas que respeitam o trabalho dos canais Vox. Muito bem, o candidato tem 1 minuto para realizar a pergunta. Por favor, Vinícius Bim. Quero cumprimentar o pré-candidato Vitor e perguntar também para ele como que ele avalia a atuação do governo municipal quanto ao descaso com a dengue e com a chikungunya. Vai dispor do restante do seu tempo? Vamos iniciar a contagem, então, para a resposta de 2 minutos para o capitão Vitor. O tempo está valendo. Bom, em relação a essa arbovirose, apesar de que realmente houve um surto maior em praticamente várias partes, mas nós temos cidades exemplos que foi muito baixo. Então isso indica que existe formas de trabalhar que consegue conter este avanço. E é um evento natural quando chega a época das chuvas, né? E compete ao poder público fazer com que as equipes trabalhem com antecedência, a conscientização com antecedência, para a gente ter menos casos. Nós iremos ter casos. E aí depois gera um gasto muito grande, gera esses contratos de emergências que vão custar caro para o município, porque o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do secretário de saúde, né? E aí quando eu vi o nível estratégico, né, na pessoa do nosso secretário, nas casas, fazendo o trabalho, procurando ajudar, eu imaginei, gestão você não mistura nível estratégico com tático e operacional. O nível estratégico é para pensar, é para
para tomar decisões acertadas em tempo hábil. Você tomar decisões após o fato não resolve. Eu mesmo posso voltar aqui, fazer agora a consultoria para identificar os problemas no transporte público. Então, eu vejo como tardio. A população já sofreu muito. Então, nós perdemos vidas, nós tivemos famílias sofrendo com isso. Então, eu acho que essa questão da arbovirose, chikungunya, ela é possível de ser tratada com responsabilidade no nascedouro dela, que todo mundo já sabe. Tem que gastar lá, não é esperar acontecer para colocar. É lógico, se acontecer um surto, há que se colocar, claro, as UPAs até mais tarde, como está acontecendo. Mas o negócio é prevenir. Muito obrigado, pré-candidato. O tempo de 1 minuto para a réplica está valendo. Vitor, o que a gente percebe é que grande parte das avenidas no centro estão sendo limpas. Só que a gente encontra diversos pontos com mato acumulado, com entulho e lixo. Pontos, inclusive, que a gente apontou no ano passado, aquela situação não foi resolvida e está lá até hoje. A gente tem isso documentado, a gente tem ofício encaminhado às secretarias e, infelizmente, esse descaso com a ação preventiva, com uma campanha de conscientização das pessoas, levou aos índices que a gente tem, que a gente teve e que a gente tem hoje. Um dos maiores do Brasil, né? Se o índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 1%, Timóteo bateu 5,4%. Isso não é aceitável, gente. É uma crise... Brasil lá fora, concordo, mas Timóteo está entre as primeiras cidades com os maiores índices e isso gera todo o sobrecarga da rede pública de saúde que a gente está vivendo aí na cidade de Timóteo. Então a ação preventiva é extremamente necessária e, no meu ponto de vista, o governo falhou muito em não tomar cuidado com essa ação. 5 segundos ainda restam, o candidato está abrindo mão. Nós teremos o tempo agora de 1 minuto para a tréplica do pré-candidato Capitão Vitor. Está valendo. Pois bem, quando nós falamos em prevenção, ela é importante em todas as áreas, mas na saúde é muito mais. Porque a saúde mexe com o nosso sentimento. Imagina você tendo um familiar seu acometido por chikungunya. Nós temos pessoas que perderam a capacidade laboral por um período muito longo. E isso entristece. Eu acho que quando você senta, e aí eu falo de gestão, estou falando da pessoa do Eduardo, que está lá, esteve lá como secretário de saúde, e foi preciso sair de lá para uma outra secretaria. Mas a saúde, gente, mexe com aquilo que nós temos mais de valor, as nossas famílias, nossos filhos. Então, se tem prevenção a fazer, se você está na caneta e não faz, quando acontece o problema lá, você é responsável. O munícipe tem direito. A saúde foi 60 milhões praticamente, 59, quase 60. Dinheiro suficiente, gente. Falta gestão. Muito obrigado, pré-candidato. Pode retornar ao seu lugar. Pode retornar também o pré-candidato Vinícius Bim. Encerramos essa primeira rodada. Programa Vox Debate Especial hoje sendo transmitido diretamente da OAB de Coronel Fabriciano. Mais uma vez agradecemos a presença dos pré-candidatos que nos honram com a sua presença, mas principalmente a maciça audiência que nos prestigia sempre. A minha pergunta é para o pré-candidato Vitor. Vitor, enquanto o pré-candidato se prepara, o tempo para a pergunta é de 1 minuto, a resposta deve ser dada em 2 minutos, a réplica e a tréplica são feitas em 1 minuto cada uma. O tempo para a pergunta é de 1 minuto, pré-candidato está valendo. Pré-candidato Vitor, recentemente os veículos de imprensa da nossa região noticiaram uma informação muito relevante, que é o fato de Timóteo ter ficado 94 dias sem registrar homicídios. Ou seja, em 11 anos, desde que a PM começou a fazer esses levantamentos, Timóteo ficou mais de 3 meses sem atentados contra a vida. Os crimes de roubo e de furto também caíram, o que é uma situação inédita. Nesse aspecto, eu destaco os investimentos da atual gestão que a Prefeitura realizou na substituição de LED e também na implantação de câmeras de vídeo monitoramento, reforçando assim o sistema de segurança na área urbana de nossa cidade. Candidato Vitor, qual é a sua opinião sobre esse tema? Muito obrigado. Nós vamos preparar o tempo para a resposta do pré-candidato Vitor, é de 2 minutos. Assim que estiver na tela, está valendo. Olha, Eduardo, segurança pública é um tema que eu posso falar com a maior tranquilidade possível, porque eu trabalhei lá por 30 anos. E durante a minha vida,
eu tive a oportunidade de ver várias mães chorar por irresponsabilidade de gestores. Em Timóteo, você esqueceu de falar que anteriormente nós tivemos os nossos índices como um dos mais altos do Brasil. Que a nossa média do estado, ela fica abaixo de 10. E Timóteo chegou em 30. E eu já não estava lá mais, porque motivos outros, a população sabe que eu tive que sair de Timóteo por interesses pessoais de algumas pessoas. Mas enquanto lá eu trabalhei, eu dei o meu melhor, eu interagi com a comunidade. Eu posso citar, por exemplo, eu tenho um grupo de segurança no Vale Verde com 198 pessoas, no centro com 250, Eldorado com 250. Nós interagimos com a comunidade, mesmo antes de chegar à tecnologia. Agora, vocês me colocaram lá um pouco de câmeras inteligentes, que tem cidade que já colocou isso há muito tempo e já trouxe resultado para a nossa sociedade muito antes. Então eu falo que vocês demoraram para começar a investir e deixaram muitas mães perder os seus filhos. Vou falar o mais importante da segurança. Se eu tenho que prender um jovem, como eu tive que prender várias vezes, é com o coração partido. Se eu tenho que ver um velório, como eu já fui várias vezes, ver as mães chorando, é com o coração partido. Eu fiz profissionalmente falando, mas a verdadeira prevenção criminal, ela começa lá, na saúde, na educação. Quando você não deu capacidade para aquele jovem, de 11 aos 15 anos, para que ele não fosse aliciado para o crime. Ele poderia muito bem ter feito uma escola de tempo integral, ter feito um curso técnico profissionalizante, ter sido apresentado a uma empresa como estagiário, com o apoio de vocês. Eu não precisaria prender, não precisaria de câmera que você da falando colocou, não precisaria de viatura, porque ele seria um cidadão que não precisaria ser preso. É nisso que precisa... Muito obrigado ao pré-candidato. O Eduardo Moraes tem 1 minuto para realizar a sua réplica e o tempo está valendo. Primeiro, eu quero dizer que o pré-candidato Vitor, ele não entendeu a pergunta. Eu não estou dizendo aqui de rede de vizinhos protegidos, e sim de uma política importante, que é uma política de enfrentamento ao crime. E nós estamos aqui nesse momento para agradecer a parceria entre o Poder Judiciário, o CONCEP e a Prefeitura de Timóteo, que investiu mais de R$500 mil na implantação de mais de 20 câmeras de inteligência artificial de vídeo monitoramento, com a capacidade de diminuir drasticamente a criminalidade em nossa cidade e promover segurança e sensação de segurança. Nós temos que entender que agora a casa está organizada. E quando você fala que nós demoramos a investir, só está mais uma vez equivocado. A cidade estava destruída e agora nós temos a capacidade, inclusive financeira, de ampliar essas câmeras. Esse é o nosso compromisso. Trabalhar para geração de emprego, segurança pública, porque isso é dignidade para as pessoas. Muito obrigado. No tempo de 1 minuto para a tréplica do pré-candidato Capitão Vitor. Valendo. Basta olhar no portal da transparência e vai ver investimento que vocês fazem em outras áreas. Nesses longos anos, 6 anos, divide isso em meses, veja o que vocês investiram na segurança pública por mês, Eduardo. É uma vergonha. Você deveria ter vergonha de falar que investiu 500 mil agora. Vocês ficaram lá 6 anos. Divide por mês o que vocês investiram na segurança pública. Eu posso dizer que muitas vezes vocês atrasaram um convênio vocês tinham um convênio lá de R$4 mil de trânsito, R$4 mil de operacional, para lidar com a frota de viaturas, com os nossos quartéis. Então, não precisa de você falar que investiu o suficiente na segurança, não. E tem mais, morreu de um lado, morreu do outro, crime organizado, gangues, depois que morreu todo mundo e um dos envolvidos fugiu, parou de matar naquele setor ali, mas não foi antes dessas câmeras, foi porque se mataram e vocês à frente não conseguiram impulsionar o poder público para que aquelas mortes fossem evitadas e as mães não precisavam ter chorado. Obrigado, Capitão Vitor, que pode retornar ao seu lugar. Nós vamos para a última. Nós estamos de volta com o programa Vox Debate Especial, hoje conversando com todos os pré-candidatos à Prefeitura de Timóteo, em mais uma atitude inovadora dos canais Vox, que completarão 1 ano no dia 1º de maio. Aproveito a oportunidade para convidar toda a população para estar conosco em uma comemoração no dia 1º de maio, na Praça do Bairro Olaria, onde teremos a oportunidade de confraternizar com você, que é o destinatário final da nossa existência. Pedimos a todos na plateia que, por favor, desliguem os seus celulares para que possamos dar continuidade ao nosso debate.
Pela ordem de sorteio, Capitão Vitor agora fará as suas perguntas e a quem ele escolher e na ordem que ele escolher. Jean, eu vou seguir essa ordem, começando pelo Jorge, até sair lá no BIM. Perfeitamente. O delegado Jorge está se posicionando. O tempo para a pergunta, vou repetir para os nossos ouvintes e espectadores, é de 1 minuto, a resposta em 2 minutos, réplica e tréplica em 1 minuto. Muito bem, candidato Capitão Vitor. Bom, doutor Jorge, desenvolvimento econômico é muito importante na vida de todos nós, tanto particular, mas principalmente de uma cidade. A gente enxerga que, numa época de pandemia, autoridades tomaram decisões diferentes e a gente observa que empresários da nossa cidade, muitos reclamam, falam que sofrem com o município, sofrem com as ações, sofreram muito com a questão ambiental, tem que seguir a legislação, óbvio, nós não somos contra isso, nós somos legalistas, mas fizeram além disso, travaram obras, nós perdemos muito tempo no desenvolvimento econômico. Empresas saíram, como o senhor citou, questão do INSS, queriam passar para 4 ITBI. Então, assim, criaram um clima ruim para que empresários deixassem Timóteo. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor pensa dessas atitudes adotadas por uma gestão pública. Porque se não tem renda, se não tem desenvolvimento econômico, vai faltar dinheiro na saúde, vai faltar dinheiro na educação, vai faltar na cultura, na ciência social, precisa de arrecadar. Obrigado, Capitão Vitor. O tempo para a resposta do delegado Jorge Caldeira será de 2 minutos e está valendo. Voltamos aqui a falar do seu bem-estar. Voltamos aqui a falar de algo que nós entendemos que talvez seja um dos maiores desafios da próxima gestão. Despertar novamente em cada um timotense sentimento de pertencimento. Aquele sentimento de sentir-se parte de algo que pulsa, que melhora. A tratativa feita durante a pandemia se mostrou equivocada. Poderíamos sim ter uma ação controlada no sentido de escalonarmos o funcionamento do comércio local. Nós não precisávamos ter tomado uma medida abrupta de enclausurarmos o empresário, enclausurarmos as pessoas da nossa cidade para que fizéssemos uma espécie de barreira sanitária. É inevitável fazermos comparações. A cidade vizinha passou pelo mesmo processo pandêmico, porém fez o enfrentamento a essa dificuldade de uma outra forma. Falar do que aconteceu hoje é muito fácil, porque, Capitão Vitor, a gente tem, né, a história dos profetas do acontecido. O que passou, passou. O que nós temos que pensar é os desafios do futuro. Desenvolvimento econômico. Falarmos disso no Distrito Setor 7 é algo da ordem do dia. É uma população que carece de investimento, de desenvolvimento. Nós temos ali uma população que merece um olhar todo dedicado. A comunidade do Macuco, as pessoas do bairro Limoeiro, do bairro Alphaville. Hoje, um dos principais vetores de crescimento da nossa cidade é sim o Setor 7. E aí está um novo plano de manejo que necessita de um outro amparo legal, que é o nosso um plano de desenvolvimento econômico justo, sabe? Para que possamos desenvolver a nossa cidade, levar para aquela comunidade, para aquele setor, o desenvolvimento que ele merece. Muito obrigado. O tempo para a réplica é de 1 minuto para o Capitão Vitor. Valendo. Pois bem, voltando ao tema, concluindo sobre o desenvolvimento econômico. Nós sabemos muito bem que Timóteo, aquela mudança do Código Tributário em 2019, ela fez um aumento gradativo dos impostos. E a gente sabe que o empresário escolhe o local para implantar empresas baseado naquilo naquele estudo que ele faz. Então, toda vez que você aumenta o imposto, você deixa de ser atrativo, os municípios vizinhos, as cidades vizinhas passam a receber. Hoje eu estive reunido com o empresário, ele me falou: Vitor, eu não invisto mais em Timóteo. Eu não invisto em Timóteo mais e muitos colegas meus também não investem. Por mais que melhore agora, o mal que causaram vai demorar anos para retornar. Nós precisamos, sim, de buscar o desenvolvimento econômico, o crescimento, porque os impostos foram de 201, 230, 280, 330, 400 mil. Se aumentou tanta arrecadação, por que a qualidade de vida permaneceu razoável? Não melhorou tanto. Tempo de 1 minuto para a tréplica do delegado Jorge Caldeira, valendo. Falar de desenvolvimento econômico, aliado ao novo plano de manejo, é falarmos também, por exemplo, de um plano diretor.
de um novo Código Florestal são desafios que nós ainda em Timóteo não conseguimos superar. Trazer diretrizes para esse desenvolvimento é dizer para a nossa comunidade que caminho nós queremos seguir, que destino nós queremos buscar para a nossa cidade. E é preciso desenvolver, porque nós precisamos investir na saúde básica, é preciso melhorar a questão do transporte público, é preciso melhorarmos a estrutura da nossa cidade no que tange a mobilidade urbana, e investimento necessita de arrecadação. A gente tem que buscar melhoria da qualidade de vida para a nossa população. Eu vejo aqui, o pré-candidato Eduardo falar, na humildade em relação ao reconhecimento do que acertou a gestão atual. Eu quero saber o seguinte: há humildade também para reconhecer o que houve de erro? Obrigado ao delegado Jorge. Vai seguir a ordem, capitão. Sim. Então, peço que se posicione, por favor, o pré-candidato Eduardo Moraes, que será inquirido pelo capitão Vitor, repetindo que a norma é para a pergunta de 1 minuto, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Enquanto o pré-candidato se posiciona. Tudo bem? Por favor, capitão Vitor. Eduardo, não vou voltar ao tema da saúde porque você saiu de lá, provavelmente porque a saúde não estava bem e você intencionalmente já pretendia ser um candidato, e lá você sairia numa situação praticamente derrotada. Então foi necessária a sua mudança, a gente entende isso. Agora, eu vou te perguntar outra coisa. Nós perdemos uma vida recentemente naquele gargalo do Santa Maria. Trânsito, coisa simples, parece. É só melhorar. Nós perdemos uma vida, o motoqueiro bateu naquela pedra, ficou anos e anos no Cachoeira do Vale. Vocês, sentados em berço esplêndido, jogando a culpa para um lado, a culpa para o outro, ninguém o fez, né? Aquela que ninguém o fez, vocês caíram nela. Perdemos vidas no Alegre, perdemos vida no Limoeiro, perdemos um pai de família lá do Alphaville recentemente, frente ao Banco do Brasil. Por que vocês não olham o trânsito? Tantas vidas são perdidas, engarrafamento, 5 segundos. Obras como olaria que vai sendo feita e refeita. Por que vocês não trabalham sério? Obrigado ao pré-candidato Vitor. O tempo para a resposta agora é de 2 minutos e está valendo. Pré-candidato Vitor, eu fico impressionado com o seu despreparo e com a sua falta de capacidade de formular perguntas concretas. Nós temos que debater a cidade para que as pessoas possam, de fato, entender o que é gestão pública. Quando o senhor fala de trânsito, quando o senhor fala de acidentes no trânsito, o senhor tem que procurar entender um pouco mais que quando eu assumi a secretaria, eu tive um excelente desempenho, ou seja, eu fui um secretário que tenho entrega concreta. Inclusive, eu entreguei o SAMU, que é um serviço de atendimento móvel de urgência, que antes de eu estar secretário de saúde, era feito esse atendimento, por mais que eram bons profissionais, mas sem a devida capacidade. Hoje nós temos um SAMU que é referência, que foi na minha gestão enquanto secretário de saúde. Eu fui convidado a assumir a secretaria de governo para entender um pouco mais sobre gestão pública, gestão financeira, gestão orçamentária, e fica claro para mim que o senhor realmente falta muito preparo para entender que gestão pública, pré-candidato Vitor, realmente tem que ser feito com transparência. Nós não temos tempo para amador. Amador, em época de eleição, eles aparecem como verdadeiros aventureiros, fazendo promessa, vendendo lote na lua. Mas o povo de Timóteo, eu quero dizer para o senhor que o povo de Timóteo é um povo sábio. O povo de Timóteo é um povo trabalhador e saberá separar o joio do trigo. A nossa gestão é uma gestão que tem entrega efetiva em todos os setores. Na educação nós avançamos, na saúde nós temos muito por fazer, mas é uma realidade. Hoje a cidade vive, inclusive, um clima propício para o investimento, para a geração de emprego e renda. E esse é o nosso compromisso. Sim. Darmos continuidade a esse projeto que está transformando a vida das pessoas. Muito obrigado, pré-candidato. Nós teremos agora um minuto para a réplica. E está valendo. Carlos Muniz de Timóteo, observa que o candidato até se descontrolou. Porque, na verdade, ele foi mediano.
Nós temos aqui em Fabriciano um centro de especialidade médica, uma UPA, hospital que é gerido por Fabriciano, e lá eles não deram conta de gerir o hospital, não deram conta de gerir a saúde com qualidade. Isso é fato. Então, quando dizer que a gente não tem experiência, que nós somos aventureiros, o Douglas chegou lá como vereador, ficou 6 anos agora no governo, ele é que é um aventureiro, porque com a cidade melhor aqui no Vale do Aço, comparando Fabriciano com a cidade que não tem indústria, conseguiu elevar a sua renda impressionantemente e trouxe qualidade de vida para o fabricianense. Então o Timóteo deveria ter trago a mesma qualidade de vida. Vocês fizeram gestão sim, mas vocês são pau mandado. Vocês não são capazes de gerir, vocês são pau mandado, aquela prefeitura tem alguém que manda e é pau mandado. E fica falando esse disco arranhado. Eu já falei, gente, o orçamento dobrou. Então chega desse disco arranhado, era para a cidade estar outra, reconstruída. Muito obrigado, capitão Vitor. O tempo de tréplica de 1 minuto. Valendo. Candidato Vitor, mais uma vez o senhor demonstra o seu despreparo. Uma das grandes dificuldades que o senhor apresenta é ficar olhando a grama do vizinho, em que pese Coronel Fabriciano ter avançado, e a gente reconhece o trabalho sério da atual gestão de Fabriciano. Timóteo avançou e muito. Quer dizer para você que Fabriciano, por exemplo, não tem maternidade. SUS. Timóteo hoje é referência. Fabriciano não tem hemodiálise. E hoje os pacientes, inclusive de Fabriciano e demais cidades, são atendidas em Timóteo. Fabriciano não tem UTI pediátrica SUS. E é em Timóteo. É essa gestão que é séria, que é comprometida e que tem entrega e que nós estamos preparados para enfrentar todos os desafios de fazer com que a nossa cidade continue avançando, gerando emprego, renda, dignidade e qualidade de vida para todas as pessoas que merecem a boa gestão em nossa cidade. Muito obrigado. Tempo de 1 minuto. Perdão, acabada agora esta rodada. Vereador Vinícius Bim, por favor, se prepare. O Eduardo Moraes retorna. São 9 horas e 51 minutos. O programa Vox Debate Especial, realizado hoje diretamente da OAB de Coronel Fabriciano, agradecendo a hospitalidade e a sempre generosidade do presidente Leonardo Soares. Muito bem, nós agora teremos mais uma rodada de perguntas com 1 minuto para realizar a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 para a tréplica. 1 minuto, capitão Vitor. Vinícius, nós ouvimos o candidato falar de gestão e não tem como não falar que ela foi mediana. Cidade ficou bagunçada, cidade ficou suja, pessoas esperando anos e anos para fazer um exame, cirurgias, perderam vidas, mexeu com o sentimento das famílias. Você que é um familiar, que perdeu um familiar porque eles não agiram, por omissão deles, por falta de empregar os recursos certos, você sabe disso. Eu gostaria de te perguntar, o orçamento foi de 201 milhões para quase 400 milhões. Você não acha que com esse aumento, tirou do nosso bolso, em plena pandemia, porque aumentaram os impostos, não trouxeram novos investimentos para que o nosso município crescesse de uma forma sadia, sem enfiar a faca nos nossos munícipes? Mas com esse orçamento que dobrou, né? Nós vimos aqui o candidato justificar que fez, deixou de fazer. Comparando com o Fabriciano, ele não gosta que compara a grama do vizinho, mas você não acha que essa administração poderia ter feito muito mais? Você que é vereador estava lá dentro? Muito obrigado. Nós teremos agora o prazo de 2 minutos para a resposta do vereador Vinícius Bim, que está valendo. Vitor, pergunta extremamente pertinente. Eu, na qualidade de vereador, né, na condição de vereador, me postei de forma crítica ao momento como que a atual gestão propôs uma reforma tributária no município de Timóteo, aumentando e criando taxas no bolso de toda a população, do pequeno, o médio ou grande empresário, na população de forma geral. A gente criou, a atual gestão criou muitos impostos. A arrecadação de fato esse ano, 432 milhões e 100 mil reais, um pouco mais de 100 mil reais. E todo esse aumento de carga tributária que recai sobre as costas do povo trabalhador de Timóteo não tem refletido em políticas públicas mais eficientes. Isso é uma realidade, está colocado, né? E aí a gente vê esses impostos, por exemplo, durante a reforma administrativa, que eu também me coloquei de forma crítica, gerando a criação de cargos comissionados que possivelmente esse ano serão utilizados como cabos eleitorais na eleição. É esse posicionamento que a gente apontava lá atrás, Vitor, que a gente não pode ver
dentro de uma administração séria, competente e eficaz. Porque a população até aceita o aumento de imposto, até aceita, mas ela quer ver no dia a dia o retorno de uma vida pública mais tranquila, mais eficaz e trazendo política pública que vai melhorar a vida dela no dia a dia. É isso que o povo quer da gente, político. O povo paga o nosso salário, ele tem o direito e o dever de cobrar. E a gente tem que ser cobrado. Só que o que está acontecendo em Timóteo hoje é que houve uma carga tributária muito alta, né? Que foi elevada, e a política pública não chega no dia a dia da vida das pessoas. E isso o pré-candidato da atual gestão tem que reconhecer. Sabe? Aí vai com o slogan seguinte: tem que continuar com quem está trabalhando. É uma mentira, porque eles mesmos não abandonaram toda a política pública de gestões anteriores. Eles pegaram os pontos que foram positivos e foram melhorando. E é isso que qualquer um de nós aqui, pré-candidatos, vai fazer, porque a gente tem um compromisso com a cidade de Timóteo melhor. A gente vai pegar o que foi de bom, o que foi de acerto, e vai melhorar aqueles erros que eles, infelizmente, vêm cometendo desde 2018, quando assumiram a gestão atual. Muito bem, o candidato terá 1 minuto para a réplica. E está o seu tempo contando agora. Pois bem, a gente, quando para olhar o nosso município, povo de Timóteo, nós observamos que fizeram, mas é o que nós batemos na tecla. Gestão, ela tem que ter resultados expressivos. Mediano, nós já estamos cheios. Nós estamos cheios de obras refeitas, né? Enquanto aqui construiu uma prefeitura, eliminou vários aluguéis, lá nós vivemos, a prefeitura paga vários aluguéis, não é indevidos, mas não precisaria estar pagando se tivesse feito uma gestão e construído os próprios imóveis. Então a gente observa que é uma gestão pesada, é uma gestão que se foi para 432 milhões, resolveu pouco. Eu acho que se fosse para 1 milhão, eles iam gastar, aumentar a folha de pagamento, fazer mais contratos, e a população continuaria com ônibus ruim, com ruas ruins, sofrendo na saúde, com atendimento demorado, falta de exame, falta de cirurgia. Muito obrigado. O tempo para a tréplica de 1 minuto está valendo. A má gestão se reflete em ações simples do dia a dia, Vitor. E a gente verifica, por exemplo, na condição de vereador, fui autor de um requerimento que estabeleceu uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal para investigar a relação estabelecida sobre o contrato, né, que vige hoje para a questão do transporte público. Quem paga o transporte público, gente, é o povo de Timóteo, é a população de Timóteo. Quem faz a gestão de contrato é o poder executivo, é o prefeito. E a empresa presta o serviço. Infelizmente, há 12 anos a empresa está lá. O município que precisa utilizar do transporte público tem um serviço de péssima qualidade, com alteração dos horários de ônibus, com ônibus caindo os pedaços, a realidade é essa. E, infelizmente, uma missão gigante só dessa administração por 6 anos. 6 anos. O contrato está lá, com a série de pontos não sendo cumpridos. Existe um relatório que foi apresentado, foi formalizado. A gente vai encaminhar para o Ministério Público e para a gestão. E não dá para se falar aqui em contratar consultoria para ver o que vai fazer com o transporte público da cidade de Timóteo, não. Muito obrigado. Encerramos mais uma rodada de perguntas e respostas. Nós faremos agora o último intervalo comercial e voltaremos em 3 minutos. Jorge, escolhe quem será o seu próximo oponente. O nosso próximo oponente é o pré-candidato Vitor. Vitor. Enquanto o candidato Vitor se prepara, reafirmamos a regra: 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. O tempo para perguntar está valendo. Delegado Jorge Caldeira. Pré-candidato Vitor, obrigado pela sua presença. Foi muito respeitosa a sua atitude de comparecer aqui hoje para que possamos debater ideias. É um tema também do qual nós não podemos fingir, que é polarização, né? Recentemente, o pré-candidato foi desacreditado, né, por um candidato ausente ou por representantes políticos desse candidato ausente, que disseram que o senhor não é o efetivo representante da direita. Eu pergunto o seguinte: você de fato é o representante legítimo da direita? E pergunto também o seguinte: política se faz com diálogo. Pergunto, em havendo êxito no seu propósito como pré-candidato, pergunto, o senhor fará interlocução com o governo federal, que não é de direita, na busca de solução para a cidade de Timóteo? Ou o pré-candidato permitirá que o município fique à míngua de recursos para passar todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando? Saúde, limpeza urbana, transporte público, segurança. Muito obrigado. O tempo para a resposta do capitão Vitor é de 2 minutos e conta a partir de agora. Muito bem colocado, doutor Jorge. O trabalho começa com o diálogo com a comunidade.
E ele tem que seguir passos, dialogando com a Câmara de Vereadores, com o Estado, com a União. E isso, nós estamos num país que tem um sistema federativo. Então não é nem querer de um ou outro candidato. É direito dos munícipes, independente de qual seja o prefeito que lá esteja, receber os recursos que são dele, dos impostos dele. Isso é fato. E ele vai gerir aqueles impostos, como nós vimos aí, 400 e tantos milhões para ser gerido agora nessa gestão de 2024. Agora, eu tenho afinidade com a direita. Agora, posso falar aqui com muita alegria que temos pessoas que não têm, que talvez não manifestam afinidade à direita, que já me procuraram. Nós não estamos falando em Timóteo de direita e de esquerda, nós estamos falando do povo de Timóteo. Agora, eu sempre fui claro, a minha afinidade com a direita, com os princípios que regem a direita, a família, não sou a favor é coisa nacional, mas não sou a favor de aborto, não sou a favor de liberação de drogas, defendo o direito de expressão, liberdade econômica, religiosa e tudo isso. Eu defendo isto claramente, mas tem muita gente de esquerda que também defende. Muitas vezes, doutor Jorge, é questão do candidato. Tem gente que fala, eu não gosto do Lula, tem gente que fala, eu não gosto do Bolsonaro. Entendeu? Essa polarização está entre essas duas pessoas. Mas o diálogo entre direita e esquerda, essa lâmpada está acesa porque tem um polo positivo e um negativo. Você concorda comigo? O ventilador, o ar-condicionado está ligado, juntou um polo negativo e um polo positivo. Então a direita e a esquerda são extremamente necessárias para o nosso convívio, para ter a oposição. Então aqui eu não sou contra a esquerda. Eu tenho afinidade com a direita, eu sou a favor do povo, eu sou a favor do desenvolvimento, eu sou a favor dos recursos serem aplicados com honestidade, pensando no cidadão. Não para o meu grupo, não possessivamente. Muito obrigado, capitão. Muito obrigado, capitão. 1 minuto para a réplica. Valendo. O que de fato nós precisamos e o que de fato nós queremos trazer aqui é a importância que você, munícipe, tem para a cidade de Timóteo. Por isso, dialogar é importante sempre, mas que tenhamos aqui um diálogo pautado na verdade, na clareza de informação. A gente escuta aqui um discurso do investimento vultuoso em segurança pública, baseado na instalação de câmeras com inteligência artificial, um cinturão de segurança. Mas eu quero deixar aqui o meu mais fraterno abraço aos nobres guerreiros que lá estão nas ruas, pois há 10 anos atrás nós tínhamos 140 policiais militares em Timóteo, hoje nós temos apenas 70. E fazer o trabalho que esses servidores fazem hoje é um ato de heroísmo. A gente precisa buscar, porque nos últimos 6 anos isso não foi feito, recomposição desse efetivo. E eu quero dizer a você, capitão, quanto subcomandante na 85 Companhia, quais atitudes você tomou para que essa... Muito obrigado, candidato. Bem, que o déficit de efetivo é em todo o estado. Nós, na Polícia Militar, enquanto eu estava lá, como gestor, o senhor também tem o mesmo problema que eu de efetivo. Nós aprendemos a fazer mais com menos. Nós tivemos que readaptar, fazer mais com menos. Nós não poderíamos deixar de cumprir a nossa missão constitucional, que é de servir e proteger você, cidadão. Apesar dos pesares, apesar de muitas vezes uma prefeitura fazer um convênio de R$4.000 de trânsito, R$4.000 do ostensivo, apesar da gente ter que trabalhar dobrado, feriado, Natal, Ano Novo, nunca a Polícia Militar, a Polícia Civil, esses órgãos se acovardaram. É o braço armado do Estado. Uma semana, pouco mais, sem o policiamento nas ruas no Espírito Santo, foi uma tragédia e vocês lembram bem. Então, quem está aí hoje, 73 militares, 13 viaturas e 3 motos no município de Timóteo, estão fazendo muito. É um problema de governo e a gente tem que buscar... Muito obrigado, candidato. Pode retornar ao seu lugar o capitão Vitor. O capitão Vitor será o último a falar e está se dirigindo ao local de fala. Reafirmamos, o tempo é de 1 minuto e meio e está valendo, capitão. Primeiramente, agradecer à Rádio Vox, agradecer a todos que aqui participam, a você, morador de Timóteo, munícipe, ao pessoal da minha comissão. Peço desculpa porque vocês brigaram até o final para que eu não viesse, mas em respeito ao povo de Timóteo, em respeito aos meus colegas, como foi citado aqui por doutor Jorge, a gente tinha que vir. Há outros que não estão aqui, a gente tem que vocês pensarem por que não vieram, também é interessante pensar. Quem está aqui, vocês puderem conhecer um pouquinho de cada um. Eu fui taxado como despreparado pelo Eduardo, então eu tenho que comentar. Ele é uma pessoa que
eu gosto muito, amigos em comum, contudo, não podemos negar que ele funciona ali como um pau mandado. Vem de uma gestão. Um gestor, o Sérgio Mendes, está lá dentro da prefeitura, sabem disso. Depois mais 2 mandatos, e com isso o Eduardo, ele anda sempre com as pessoas e a gente observa isso. Então, ele veio aqui com o papel na mão o tempo todo, né? Eu estou vendo que o doutor está pedindo direito de resposta, mas veio com o papel na mão, ficou olhando o celular. Eu, despreparado, taxado por ele, eu não trouxe papel, meu celular ficou na mesa. Eu falei o que eu estou no coração para vocês, comunidade, para vocês poderem reconhecer a gente como a gente é. Saí, como eu disse, do Cabo da Enxada, sou José e Dona Raimunda, 5 irmãos. Tenho uma família, construí uma vida, 20 anos de empreendimento e de família. Mando um abraço para todos os meus familiares, para todos os meus amigos. E é isso, eu acho que nós temos que pensar numa gestão honesta, séria, transparente e eficaz. Tem que ser eficaz.